Manaim, 22 anos debaixo da graça de Deus. Estamos muito felizes, podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu estava pensando na igreja, nessa caminhada, já uma longa caminhada de 22 anos, e fiquei pensando e orando, buscando a Deus qual seria a mensagem depois de 22 anos de trajetória, 22 anos pregando a palavra de Deus, 22 anos sendo igreja. E me veio ao coração uma passagem que se encontra lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 4 e 5. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E eu creio que esse versículo, essa chamada a Israel, tem muito a ver com a nossa caminhada, tem muito a ver com a nossa trajetória. Em que aspecto? Nós precisamos, sempre que estamos caminhando, nós corremos o risco de perder um pouco o senso de missão, o propósito. Qual é a razão de existirmos? Por que, por exemplo, você pode estar se perguntando, por que a igreja? Então a gente vai caminhando, empolgado, primeiro ano, segundo, quinto, décimo quinto, e lá pelas tantas nós podemos nos deparar e ficarmos olhando e dizendo, opa, pera um pouquinho, por que mesmo nós estamos caminhando? E esse texto de Deuteronômio 6, ele nos traz a responsabilidade. Aliás, o livro todo de Deuteronômio significa segunda lei. Por quê? Porque são os últimos sermões de Moisés, o grande líder de Israel. O livro de Deuteronômio vai trazendo à memória do povo de Israel tudo aquilo que o Senhor já havia falado outrora para Moisés. Não só o que havia falado, mas com uma história. De quando em quando, se você for ler o Pentateuco, os 5 livros da lei, você vai perceber isso. De quando em quando o Moisés, ou depois mais para frente Josué, eles vão parando e recordando. Em outras palavras, significa que de tempos em tempos nós precisamos parar e nos lembrarmos a razão de existirmos, os nossos objetivos, em suma, a nossa missão. E esse texto, esse versículo começa exatamente assim, dizendo ouve, também chamado Shema. Shema, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. E é importante nós pararmos para entendermos isso. Ouve o quê? É como se Deus parasse e dissesse, presta atenção, ouça. Tanto que esse versículo 4 e 5 de Deuteronômio 6, juntamente com Deuteronômio 11, alguns trechos, assim como Números 15, a partir do versículo 37, eles eram colocados como uma grande oração que os judeus mais ortodoxos, eles faziam pelo menos 2 vezes ao dia, eles oravam. E alguns diziam que um judeu, às portas da morte, ele deveria orar, morrer dizendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então fazia parte da rotina diária de um israelita recitar o Shema. E lembra, ouve, por quê? Havia uma oralidade. Alguns historiadores chamam história oral. O que é história oral? Não havia uma história escrita, você não tinha livros como nós temos hoje, em que nós passamos a leitura para alguém ou a Bíblia Sagrada. Era uma oralidade. Eu contava ao meu filho a história, meu filho contava aos meus netos, os netos contavam para os bisnetos e assim por diante.
Eles iam contando a história. Então sentavam-se ao redor da mesa e aí os pais, os mais velhos, contavam as histórias do seu povo, contavam qual era a missão do seu povo, por que o seu povo existia, por que o seu povo caminhava, qual era o destino do seu povo, e eles diziam exatamente isso: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Em outras palavras, Israel introduz à humanidade o monoteísmo. Ou seja, só há um único Deus, o Senhor nosso Deus. E eles tinham que passar isso adiante, eles tinham que contar essa história aos seus filhos. Por quê? Porque a humanidade, ainda que começasse monoteísta, lembra lá no Éden, da criação de Adão e Eva, havia apenas então somente um Deus. Mas de alguma forma, Adão e Eva resolveram não ouvir a voz de Deus. Eles ouviram a voz da serpente. A serpente que dizia que se eles comessem do fruto qual o Senhor Deus, o único Deus, disse para que não comessem. Se eles comessem, a serpente diz, vocês conhecerão o bem e o mal, vocês serão deuses. Vocês serão iguais a ele. É por isso que esse Deus não quer que vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Adão e Eva, ao invés de ouvir a Deus e obedecer a Deus, decidiram obedecer ou ouvir a voz da serpente, a voz do seu próprio coração. Em outras palavras, Adão e Eva diz: nós seremos senhores da nossa própria vida e destino. Nós seremos a nossa própria escuta. Por isso que o Shema vai dizer: não, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. O Senhor é o único Deus. E muitas vezes na caminhada nós vamos ouvindo apenas e tão somente o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa alma, e vamos caminhando como se fossem senhores soberanos da nossa existência. Por isso o Shema é importante, porque diz: não, vocês não são senhores da sua história, senhores da sua caminhada. É como se Deus dissesse a Adão, Eva, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, porque não pode existir dois senhores. Eu explico por quê. Caso existisse a possibilidade de termos dois senhores, significa que nós teríamos duas vontades, dois desejos concorrendo entre si. Para que existissem duas vontades, dois desejos, duas possibilidades de vontades cumpridas no mesmo espaço, precisaríamos de dois seres e de igual força e igual grandeza. Somente dois seres autônomos, independentes, com suas próprias vontades, podem coexistir se tiverem forças iguais. Percebe? Porque se um for maior, o outro aqui não pode impor a sua vontade. Não existe a possibilidade de duas vontades de igual força, igual tamanho, igual grandeza subsistirem. Porque se existisse o Senhor Deus, não seria somente Ele o Senhor Deus. Existiria um outro Deus, porque são duas vontades existindo no universo. Duas vontades que andam juntas. E aí, esse seria Deus e esse seria Deus, ou nenhum dos dois seria Deus. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina um casal que o marido quer derrubar a casa e a esposa quer reformar a casa, continuar com a casa em pé. São duas vontades. Por que elas podem concorrer? Por que elas podem ser diferentes? Porque são de igual força, igual poder, igual tamanho, igual grandeza. Mas ainda assim, se houver um conflito, eles podem recorrer a uma instância conciliadora.
Por exemplo, o poder judiciário. Eles vão até o juiz ou nomeiam um juiz na família, alguém que possa arbitrar o conflito, e esse alguém que eles julgam ser maior ou julgam ser externo pode arbitrar entre os dois. Por exemplo, se tivesse então duas vontades, Deus e mais uma vontade autônoma, seja qual for esse ser, ou esse ser é Deus, ou eles teriam que ter no conflito alguém que arbitrasse, alguém que pudesse julgar os dois. Não existe essa possibilidade de ter alguém maior que Deus para arbitrar entre os dois, ou Deus e esse outro Deus chamar um homem, chamar um macaco para que pudesse julgar os dois. Sendo assim, só existe uma vontade, um único Senhor, um único desejo, uma única vontade que prevalece. Porém, existe uma terceira possibilidade. Essa possibilidade é de que esse ser infinitamente maior, onde não há nenhum outro igual a ele, nem em grandeza, nem em força, nem em natureza, nem em poder, não há. Ele, por livre e espontânea vontade, ele abrir espaço para que um outro ser exerça sua vontade. Mais do que isso, esse ser infinito, de grandeza incomensurável, ele abre espaço para que um outro ser exista. Por isso, ele é o único Senhor. É como se eu estivesse num sofá. O sofá onde só cabe um. Aí meu filho vem e ele quer sentar. Se eu não abrir espaço, ele não consegue sentar comigo. Não há espaço para ele. Bom, eu posso encolher-me um pouco, eu posso ficar bem espremidinho e permitir que ele exista. É claro que isso é um exemplo grosseiro, mas Deus abriu espaço para que o homem existisse. Mas esse homem não pode esquecer que ele é único. Ele é o Senhor nosso Deus. Ele é o único ou a única vontade que pode prevalecer, que possa determinar. Por isso ele é o único a receber glória, louvor, honra e força, como Apocalipse capítulo 5, versículo 3, todos os seres vão dizer. Ao único Deus eterno, imortal, a Ele, aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja honra, seja glória, seja força, seja o poder. Ouve, Israel, só há uma única vontade, só há um único desejo. Ele, o Senhor, nosso Deus, ele é autoexistente. Ele não precisa de um outro ser para existir. Ele existe autonomamente, ele é autorreferência, ele não precisa de um outro ser para ser referência. Nele, no nosso Deus, tudo subsiste. Nele, ele, para ele, por ele. Foi isso que Moisés, o autor de Deuteronômio, esse que diz, ouve Israel, teve a sua experiência. Em Êxodo capítulo 3, quando Moisés é chamado, lembra, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro em Horebe, e aí uma sarça começa a queimar, mas chama a atenção dele porque ela queima e não se consome. Eu não sei se você consegue perceber, mas aquela sarça manifestava a presença de Deus. Toda corpo, todo ser, toda matéria, ela precisa de uma outra matéria para se consumir, queimar, ou ela consumir a si mesmo. Se eu colocar fogo no meu corpo, o meu corpo é queimado, carbonizado e some. Se eu quiser fogo numa lareira, eu preciso pegar a madeira precisa ser consumida, ela desaparece para que origine o fogo. Aquela sarça queimava e não se consumia. Ela não precisava de uma matéria anterior, ela não precisava de matéria-prima para queimar. Ela não precisa. Ela queima sem matéria-prima. É como o nosso Deus, ele não precisa de nenhuma matéria-prima para existir ou mesmo para ser.
Ele não precisa. Shema Israel, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ainda no caso da sarça, não sei se você vai lembrar, mas aí Deus diz, olha Moisés, se você tem um chamado, uma missão, você vai ser o libertador do meu povo. Vá até o Egito e fale para Faraó para que deixe o meu povo ir. Moisés entende e diz, ok, mas eles vão me perguntar quem é que me mandou. Ok, eu vou até lá, tudo bem, e disse, olha, eu vim aqui dizer para o senhor que é para o senhor deixar o povo ir. Faraó naturalmente vai perguntar, mas você fala em nome de quem? Vocês lembram a resposta que Deus deu a Moisés? Diga para Faraó que eu sou te enviou. Eu sou autoexistente. Eu sou autorreferente. Só há um único Deus. Só há um único ser capaz de impor a sua vontade. Não há qualquer outro ser, não há qualquer um que possa disputar com o Senhor. Isso é um marco no Egito politeísta. Mais do que isso, quando Moisés vai até Faraó, dizendo eu sou aquele que não precisa de outro ser para existir, me enviou, o único Deus verdadeiro, vivo. Você imagina o impacto disso num Egito que é politeísta? Não só isso, porque Moisés, além de estar dizendo que só há um Deus, uma religião monoteísta, lembre-se que Faraó é príncipe, porque ele também é um Deus do Egito. Moisés está dizendo assim, Faraó, você não é um Deus verdadeiro. Todos os deuses do Egito são falsos e menores, minúsculos. Só existem porque Deus abriu espaço. Caso contrário, eles não existiriam. Só há um único Deus, o Senhor nosso Deus. E Faraó, você não é príncipe. É besteira você querer disputar a sua vontade com a vontade desse Deus. Paulo vai falar isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, quando a igreja está preocupada com os sacrifícios aos ídolos, comem a carne sacrificada ou não. Paulo diz, os outros deuses não são nada. É a mesma mensagem que Moisés leva até Faraó. É a mesma orientação, só existe um único Deus. E porque nós somos igreja, para testemunhar, para anunciarmos ao mundo, falando, Brasil ouve, só há um Senhor, todas as nações ouçam, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E essa é uma lição que não só Faraó, Moisés e depois Faraó precisou aprender, que é bobagem disputar vontades, só há um único Senhor, é besteira querer ser, é vaidade humana, é vaidade querer ser Deus como o Senhor nosso Deus, porque isso é impossível. Mas é uma lição tão preciosa que até mesmo os anjos tiveram que aprender isso. Isaías, capítulo 14, diz que brotou o desejo no coração de um dos anjos, dizendo que subiria aos céus. Ele dizia no seu coração, subirei aos céus e estabelecerei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Eu serei até maior do que esse que diz ser o único Deus vivo e verdadeiro. O que aconteceu com ele, você sabe. Ele foi caído, derrubado por Deus, dizendo, só há um único Senhor. A mensagem da Manaim é levar essa mensagem, a mensagem da reconciliação desses homens que se rebelaram contra Deus, e por se rebelarem contra Deus, desejam o tempo todo fazer com que sua vontade prevaleça. Esses homens rebelados contra Deus
lutam, persistem, nós precisamos dizer, olha, isso não vai dar em nada, isso é um caminho de morte. Você vai lutar em vão, você vai resistir, vai se cansar e não vai chegar a nada. Resistir à vida é morte certa. Essa resistência que você faz à vida o tempo todo, isso vai gerar morte, não vai gerar vida. Porque só existe vida nele, no Filho Jesus Cristo. E devemos, como igreja, como filhos desse Deus amoroso, insistirmos nessa mensagem. Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amará o Senhor nosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Renda-se a Ele. E esse caminho de volta ao colo do Pai, esse caminho de retorno ao Criador, ele não pode ser feito, construído, pavimentado pelas nossas obras. Alguns também já tentaram. Alguns disseram, não, nós vamos conseguir. Lá em Gênesis capítulo 11, há um episódio acerca de Babel. Eles tentaram construir uma torre e diz, olha, vamos tocar o céu, vamos chegar aos céus com as nossas próprias obras, vamos chegar até o céu pavimentando esse caminho pela nossa criatividade, inteligência, força, etc. Nós podemos alcançar Deus pelas nossas próprias obras. Não existe a menor chance. Não existe a menor possibilidade de fazer um caminho de retorno a Deus sem passar necessariamente por Jesus de Nazaré. Efésios 2 diz, isso é de graça. Efésios capítulo 2. Para que ninguém se glorie, para que ninguém diga isso é força do meu braço. Isso foi porque eu conquistei, eu consegui. Esse caminho de retorno ao Criador, através das obras das nossas mãos, é um caminho morto e velho, é um velho e morto caminho, que ao invés de gerar vida, gera mais morte. Por quê? Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Hebreus capítulo 10 vai dizer que Ele, Jesus Cristo, abriu um novo e vivo caminho, pela vontade dele. Lembra que eu falei? Só podemos existir se ele abrir espaço para que a gente exista. Nós não temos a capacidade de existir se ele não abrisse um espaço. Não conseguiríamos voltar ao Criador se ele não construísse o caminho, se ele mesmo não fosse o caminho. Há uma dependência dele para regressarmos ao Criador. Me parece que é isso que lá em Gênesis capítulo 22, o Abraão, o patriarca, precisou aprender. Eu gosto muito de uma ilustração de um pastor querido, amigo, que certa vez ele falando, ele disse, imagine você passando e vendo um velho com uma faca na mão, um punhal na mão, e um jovem de mais ou menos 17 anos, por aí, deitado, todo amarrado, todo manietado, e aquele velho com uma faca indo para imolá-lo. Uma das coisas que talvez nós pensaríamos e diríamos ao ver essa cena, perguntariam, como um senhor de idade como esse, com mais de 110 anos, provavelmente uns 117 anos, se Isaac tivesse 17, provavelmente Abraão teria 117, porque ele teve Abraão com 100 anos. Como um velho desse, debilitado pelo tempo, com as suas forças já não tão viris, conseguiu amarrar, manietar um jovem forte como esse, de 17 anos? Como é que um senhor, um velhinho desse, conseguiu amarrar, segurar, fazer com que ele estivesse preparado para matá-lo? E certamente viria na nossa cabeça.
nós diríamos assim: não foi aquele velhinho que fez isso. O jovem se permitiu ser amarrado. Aquele jovem permitiu-se, entregou-se para ser morto. Exatamente a figura da cruz. Ninguém poderia impor isso a Jesus Cristo. Ninguém poderia obrigá-lo a ir para o sacrifício. Ninguém poderia pregá-lo naquela cruz, como Abraão não poderia manietar, amarrar a Isaac para o sacrifício, a não ser que ele, Jesus, se colocasse naquela cruz. Ele abrisse espaço para que os homens pudessem sacrificá-lo, a fim de que o seu sacrifício, como diz Hebreus 10, formasse, construísse um novo caminho. Ele é o caminho de volta para o Criador. É essa mensagem. Ouve, Maraim, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Foi a vontade desse único e soberano Deus, o único que se entregou naquela cruz. Essa é a mensagem que temos. Essa mensagem que Jesus, ao ser confrontado por um escriba, o escriba pergunta para ele: olha, qual é o principal dos mandamentos? Em outras palavras, se nós pudéssemos pegar todos os mandamentos, desde o decálogo, desde os mandamentos de Deuteronômio, de Levítico, de Número e etc., qual que seria o principal? Faz um resumão. Isso está lá em Marcos capítulo 12. Jesus diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou de toda a tua força. É a mesma mensagem que Jesus orienta, que Jesus ensina no Novo Testamento. Aquela mensagem de Deuteronômio 6, agora é destacada por Jesus como orientação. Vocês querem viver? Vocês querem seguir uma vida com objetivo? Vocês querem ter propósito na vida? Ouve! Não é um ouvir de mercador, não é um ouvir que entra por aqui e sai por lá, é um ouvir que assenta no coração. É um ouvir que orienta a nossa mente. Só existe um único Senhor. Só existe um único Deus. Você diz: puxa vida, pastor, eu entendi, mas é que muitas vezes, ao propagar essa mensagem, ao falar, as intempéries da vida, esses momentos que nós estamos vivendo, são tantas coisas acontecendo e fica difícil, até mesmo para caminhar sozinho. Porém, há uma promessa. Aquele que é o caminho, que abriu o caminho, aquele que abriu espaço para que eu e você existíssemos, ele faz uma promessa lá em Lucas capítulo 24, 49 aos discípulos, a mim e a você. Ele diz: esperar e ficar lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Lá do alto virá o poder do Espírito Santo. E esse poder ajudará vocês a pregarem essa mensagem, a viverem a mensagem da reconciliação. E vocês falarão dessa mensagem com um poder extraordinário, divino. Essa é a nossa missão. E lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Qual é o espaço onde nós desenvolvemos a missão? Qual é o espaço onde nós anunciamos a mensagem da reconciliação, da volta ao Criador no poder do Espírito Santo? É em todos os lugares ao mesmo tempo. Aonde estiverem testemunhas vivas de Jesus de Nazaré, aonde estiverem os seus filhos, aonde estiver um servo do Deus vivo, aonde eu estiver, aonde você estiver, nós temos uma mensagem de reconciliação, dizendo ao mundo para que ouça,
que o Senhor nosso Deus é o único Deus. E por isso, esses homens não podem resisti-lo, fazendo com que sua vontade impere ou queiram prevalecer ou desejem dominar sobre a vontade daquele que é o único Deus, aquele que tem o melhor para o homem, aquele que criou o homem e o chama de volta, que o chama para a reconciliação, para andarem juntos, para a amizade. Onde estiverem dois ou mais reunidos, lá eu estarei. É isso que a palavra diz. Por isso nós não podemos nos esquecer da mensagem. Por isso, nesses 22 anos, podemos dizer: ouve, Maraim, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, cheios do Espírito Santo, para testemunhar acerca do único Deus. Há muitas pessoas que ainda lutam contra a vontade bondosa, amorosa, cuidadora do único Deus. Procuram outros caminhos, procuram outros deuses, procuram outras vontades, ou até mesmo procuram satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Mas só há um único Senhor, só há um único Deus. E a esse toda a honra, a esse toda a glória, a esse todo o louvor, por esses 22 anos de caminhada que o Senhor tem nos trazido. Eu queria orar agora em gratidão, recordando, ouvindo essa mensagem, que Ele é o único Senhor, o único Deus. Vamos orar? Pai, eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, pela vida que o Senhor nos trouxe no Filho. Obrigado por esse caminho. Obrigado porque ninguém poderia obrigar o Senhor a pavimentar esse caminho. Ninguém poderia obrigá-lo a ir àquela cruz. Mas o Senhor foi por livre e espontânea vontade. O Senhor se deu por nós, por cada um de nós. E ainda mais, nos permitiu servir nas fileiras do teu exército. Permite até hoje que sirvamos uns aos outros, abençoamos uns aos outros. Nós queremos ouvir diariamente essa mensagem e proclamá-la. No poder do Espírito Santo, sermos testemunhas e nos rendermos à tua soberana vontade. Cairmos de joelhos diante do teu desejo, porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que venhamos a entender isso, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém.